Que comunhão há entre a luz e as trevas? O apóstolo Paulo gosta de fazer perguntas das quais nós já sabemos a resposta. A ideia de um crente mundano, ou de um crente que espiritualmente foi redefinido para ser quente enquanto é mundano, é completamente estranha à palavra de Deus. Eu podia dizer e começar a falar a respeito dos frutos diferentes, mas eu quero enfatizar a diferença essencial, primeiro, da impossibilidade de um crente ser mundano enquanto é filho de Deus, e de que isso é tudo que a igreja consegue produzir através dos seus próprios meios, e através até de técnicas que dizem que quanto mais parecidos com o mundo nós formos, melhor. Mas quão parecido a luz pode ser das trevas? Quanto? Luz e trevas são opostos. Paulo diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? E é sobre isso que nós queremos falar primeiro. Primeiro, sobre a natureza da diferença dos filhos de Deus dos não filhos de Deus. Dos filhos de Deus que a regeneração produz, que a verdadeira conversão produz, ainda que entre um de cada vez pela porta estreita. Então Paulo diz isso. Nós devemos lembrar que o Novo Testamento fala muitas vezes de luz em contraste com as trevas. A Bíblia, Deus não podia achar, né, se nós podemos falar assim, um contraste mais radical. Nada é mais diferente do que luz e trevas. Portanto, é isso que o Espírito Santo usou, porque esse é o argumento mais forte. A diferença entre um cristão e um não cristão é a diferença que existe entre a luz e as trevas. Não é que eles são um pouco diferentes, não é que há algumas coisas que mudaram, é a diferença mais radical possível. Então, tão radical quanto essa ideia de que alguém possa ser dirigido pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, enquanto ele mesmo também é habitado pelo Espírito de Deus. Então nós temos que estudar as expressões para nos lembrar sempre disso. Esse termo é empregado por Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas contudo, ele se dirigindo aos discípulos, ele disse: vocês são a luz do mundo. A luz do mundo quer dizer que, por causa da nossa relação com Deus, por causa daquilo que aconteceu depois da regeneração, nós nos tornamos a luz do mundo. Quão parecida a luz num ambiente pode ser das trevas? Elas não têm nada em comum. E ele disse: e não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E diz mais: o cristão deve ser como uma cidade edificada sobre um monte, que não pode se esconder. Vós sois a luz do mundo. João 8:12, Mateus 5:14 e 15. Então as pessoas dizem: está vendo? Os filhos de Deus, eles devem ser igual ao mundo. O texto está dizendo o oposto. Está dizendo que eles têm que ser completamente diferentes. E essa diferença gigantesca deve ficar evidente aonde ele está, na vida que ele vive, através da diferença que ele é do mundo. Isso vai iluminar, vai mostrar o que é luz e o que é trevas. A maneira que aquela pessoa vive e a maneira com que eu vivo, ela demonstra que aquilo são trevas. Eu, a luz e as trevas não andam de mãos dadas, por motivos óbvios. Elas são opostos, que não podem conviver. Então, no prólogo do Evangelho segundo João, nós vemos a vinda da verdade ao mundo. Luz é ser a verdade, é expressar a verdade. Jesus era a luz do mundo, e o mundo gostou da luz. Jesus ser a luz do mundo quer dizer que ele foi tão parecido com o mundo, que o mundo quase achava que ele era trevas. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Esse é o elemento fatal. Luz e trevas não conseguem chegar a um denominador comum. As trevas não o compreenderam, o mundo não o compreendeu, o mundo não pôde abraçá-lo, porque isso era deixar de ser trevas. Quando eu ando como as pessoas que estão nas trevas, e elas podem me abraçar e viver a mesma experiência junto, é óbvio que eu não estou sendo luz para aquelas pessoas, porque o motivo que eles não adoraram a Jesus e nem o amaram, ficará claro nas palavras da Bíblia, e assim por diante, queridos. Essa é uma das maneiras que o Novo Testamento tem de apresentar todo o corpo da verdade cristã. Vocês são luz e o mundo é trevas. Essa é a verdade radical. A nossa fé na palavra de Deus, a nossa sujeição a ela, nos leva a isso. Isso é característico do Evangelho, mas também das epístolas, dos 4 evangelhos e de todas as cartas. O apóstolo Paulo, falando sobre a conversão, o problema é esse, é que a conversão é o fator crucial. Quando alguém é regenerado, de fato, essas descrições começarão a ser verdade. Em 2 Coríntios capítulo 4, de 3 a 6, Paulo diz: se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus que disse, ele está falando sobre o novo nascimento, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Você vê isso, e isso vai aparecer constantemente como tema, tanto das cartas quanto dos evangelhos. Aqui está o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Em sua primeira epístola ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. Que virtudes? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a ênfase do evangelho. A verdade, a santidade, a obediência, a diferença radical entre um filho de Deus e alguém que não é. E também um dos principais temas da primeira epístola de João. João diz: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Você vê, lá dos evangelhos, até quase o fim do Novo Testamento, o tema é esse. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vocês são a luz, quem está em mim não andará em trevas. Antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz em Deus. Paulo diz: que comunhão há entre as trevas e a luz? Que ponto em comum? Agora, nós sabemos que transformar alguém de trevas em luz é impossível. Então nós esquecemos o que de fato é um filho de Deus. É alguém que era trevas e que agora é luz. E como o mundo dele continuou sendo trevas, ele é completamente diferente do seu mundo. De fato, esse não é mais o seu mundo. Então nós temos abundantes provas que mostram esse aspecto sumamente importante da verdade de Deus. Esse é o âmago da matéria toda. É por isso que não é um detalhe pequeno como nós achamos que as pessoas entram no reino de Deus. Isso afetará tudo. Quando nós achamos que manipulação eclesiástica podia trazer pessoas para a igreja, nós tivemos que mudar toda a definição de filho de Deus e abandonar o âmago do evangelho, aquilo que Deus faz no homem. Então, isso é repetido acentuadamente no Novo Testamento e não há nenhuma dificuldade nem de ver, nem de reconhecer essa terminologia do Novo Testamento com relação ao cristão, em termos da regeneração, não é? Ou seja, a regeneração não é apenas um melhoramento, não é que o jovem da igreja é um pouco melhor do que o jovem que está lá fora, não é que o senhor da igreja é um pouco melhor do que o senhor que está lá fora, não é que a senhora que está na igreja é um pouco melhor, não é isso. Eles eram trevas e agora são luz. A regeneração não é um pouquinho melhor do que o homem era antes, não é um melhoramento na superfície, é um renascimento. Não é que você pega um homem sujo como um mendigo,
dá um banho nele e bota uma roupa nova. Isso é o que o homem tenta fazer. O nome disso é moralismo. Isso não é salvação. É isso que nós podemos fazer com nossos recursos. Pegar alguém sujo, dar um banho, botar uma roupa nova, aquela pessoa parece uma pessoa nova, mas é a mesma pessoa. Não. O reino de Deus, o homem era trevas, agora ele é luz. Ele tem que nascer de novo. É algo totalmente radical. Não é tirar os andrajos de um homem e vestir nele uma roupa melhor. Não é lavar o rosto, cortar o cabelo, pintar o cabelo melhor. Não. Ele tem que nascer de novo. Essa é uma expressão radical. Ele tem que ser tão diferente do que ele era, como a luz são das trevas. E ele tem que continuar assim até a morte, porque a semente da regeneração é incorruptível. Então, em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim é que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, é uma nova criação. Isso não é maravilhoso? Isso nos leva de volta à origem. Uma criação é trazer algo à existência do nada. Foi assim que Deus criou o mundo. Havia trevas sobre a face do abismo, não havia nada, e Deus do nada tirou algo novo, algo surpreendente. Paulo diz: é isso, quem está em Cristo é uma criação tão grande quanto a criação do universo. Quem foi feito cristão foi criado de novo. É uma expressão fundamental. Ele não foi melhorado, nem internamente, ele foi criado de novo. Tudo que ele era inútil e trevas, não podia ser melhorado, a não ser que Deus, em seu Fiat todo-poderoso, fizesse dele uma nova criação. Então eu dou ênfase a essa questão para assinalar o pensamento do apóstolo Paulo, expresso no texto. Não há nenhuma comunhão, não há nada parecido entre a luz e as trevas. Em Efésios ele diz: antes vocês eram trevas, agora vocês são luz. Esses são termos absolutos. Nós devemos provar a nós mesmos, quando sabemos alguma coisa a respeito disso. Eres e sois, vocês eram trevas, e agora vocês são luz. Todos nós temos que saber algo a respeito disso em nossas vidas. Notem que Paulo nos dá outras palavras em Efésios. Ele diz: no outro tempo, ou seja, houve uma época da vida de vocês que vocês eram trevas, mas agora, Paulo gosta muito dessa coisa, antes e agora, antes e agora. Ele gosta de enfatizar: os filhos de Deus nada tem a ver com os filhos do mundo. Paulo está dizendo: antes, olhem para trás, o que vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Ele lembra os Efésios em outro lugar assim: antes vocês eram sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança. Vocês estavam sem Deus no mundo. E ele diz: mas agora, entende? Paulo gosta disso, de dizer: vocês eram assim, vocês estavam no mundo sem Deus, mas agora não. Graças a Deus, diz ele, vocês não são mais como eram antes. Vocês eram trevas e agora vocês não são um pouquinho iluminados, não são penumbra, vocês são luz. Vocês são o oposto do que vocês eram. O nome disso, novo nascimento. É isso que a regeneração faz. Ela faz essa transformação radical. Agora, ele diz: já e agora. Sempre ele enfatiza isso. Ele diz: vocês eram estrangeiros, mas agora vocês não são concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele diz: antes vocês eram inimigos de Deus em seus corações, mas agora vocês são filhos de Deus. Paulo gosta disso. Vocês eram, vocês são, vocês eram, vocês são. É uma questão de ser. Não é só de crer em algumas coisas intelectualmente, ser um pouco melhorado, é ser algo completamente diferente. Nós notamos que Paulo passa a contrastar então a luz com as trevas. Ele usa o mesmo argumento de Jesus, de Pedro, de João.
Eles não usam contraste de coisas que se parecem, ou que são um pouquinho diferentes, uma peça quebrada, uma peça boa, uma coisa com certo defeito, uma coisa sem defeito. Não, luz e trevas, essa é a diferença. São eternamente opostas. Nunca, nem aqui, nem na eternidade, luz e trevas poderão ser reconciliados. E é isso que as pessoas têm tentado fazer. Paulo diz aos Coríntios que não há comunhão entre a luz e as trevas. Se há comunhão, então são trevas com trevas. Um crente mundano é ímpio. É um ímpio da pior espécie, porque é um ímpio que brinca com o nome de Deus, aquilo que os ímpios não estão fazendo. Um homem que não é luz, mas finge ser luz, é um ímpio da pior espécie. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Se eu tenho comunhão com o mundo, o amor do Pai não está em mim. É o que Cristo diz, é o que João diz. Há esse radicalismo na regeneração, e Paulo quer que os efésios compreendam que eles não são mais trevas, mas são luz do Senhor. É o que, cada vez que eu prego, eu quero que todas as pessoas que escutem compreendam. Se você está em Cristo, você é luz, você não pode ser trevas. Não há argumentos que justifiquem você dormir em paz, achando que mesmo sendo trevas, ou tendo comunhão com trevas, você é luz, porque você nunca viu no mesmo ambiente, em comunhão, trevas e luz. Aqui está a luz, onde estão as trevas? Se foram, quando a primeira luz foi acesa, não há comunhão entre elas, há um choque, há um problema. Pois bem, isso deixa perfeitamente claro, nós não estamos concentrados hoje na maneira pela qual passamos das trevas para a luz. Isso nós vimos nas duas últimas mensagens. Muitos ficam aflitos, isso acontece de muitas maneiras diferentes, não é? Repentinamente, em algumas vidas mais paulatinamente. A questão que o apóstolo está levantando aqui não é quando ou como, agora, é se eu sou ou não sou alguma coisa. Como eu cheguei até ser isso, agora, não é importante, porque como nós chegamos a isso, é só de uma única maneira, pela regeneração. Mas muitas das vezes, as maneiras pelas quais, o tempo que isso aconteceu, foi diferente na minha vida e na de vocês. A preocupação dele é, nós somos luz, você é luz. Esse é o ponto. Você é luz e não trevas. Pode acontecer subitamente, pode acontecer gradativamente. Tem pessoas que começam a assistir cultos e vão sendo tocados pela palavra de Deus. Não acontece uma coisa, uma explosão. E daqui a um tempo, ela vê, eu sou luz no Senhor. Eu não sei dizer exatamente o momento em que isso aconteceu. Essas pessoas são como a luz da aurora, eu diria, não é? Que quando saem os primeiros raios do sol, não está tudo claro ainda para nós, mas é inexorável. O sol não volta atrás. Quando você vê o primeiro raio dele, ele vai até o meio-dia. Você não vê o sol de repente começar a voltar para trás e se esconder de novo. É assim, muitas pessoas são assim, elas começam a ouvir a palavra de Deus e começam a ver uma transformação, até que ela é luz. Paulo está dizendo, pronto, é isso, você é luz. Se você é a luz do Senhor, você não tem nada a ver mais com as trevas. Outras pessoas podem acontecer repentinamente, como uma grande centelha de luz, mas não é isso que ele está discutindo agora. É o fato de que todos os filhos de Deus são luz e os filhos do mundo são trevas. O fator tempo agora não importa. O método sempre é a operação eficaz do Espírito Santo no coração. A analogia do nascimento confirma o que nós estamos dizendo, não é? Não importa se um parto demora 1 hora ou se demora 3 horas. A questão é, nasceu, está vivo, pronto, mais um homem chegou ao mundo. Agora, ele é um homem. Não importa mais se levou 5 horas o parto. Então não importa quanto tempo aquilo foi sendo forjado, mas agora ele é luz, se ele foi regenerado. Não existe crente trevoso, não existe crente mundano, ou crente que se pareça com as trevas. Ou somos cristãos ou não somos.
Não há meio termo, luz e trevas. Não se pode ser meio cristão, não se pode ser metade luz e metade trevas. A estrada para o inferno está pavimentada com pessoas com boas intenções. São trevas. As intenções não importam. São trevas. Isso não muda. O fato da pessoa viver próximo do Evangelho não vai consolá-la em nada. Certa vez eu estava atrasado e estava numa fila de um elevador. E eu estava muito atrasado, não podia me atrasar mais. E fui entrando no elevador. Na hora de eu entrar, o cara do elevador falou assim: parou aqui? Não, só até aqui. E o elevador subiu. Em que eu me consolaria? Não, mas pelo menos eu cheguei até a porta. Aquilo não resolveu nada. Ter sido o cara que ia entrar e o que ficou lá atrás deu no mesmo. Eu e ele ficamos na mesma situação. Estar próximo do reino de Deus não vai ser consolo nenhum para as pessoas, se elas são trevas, não são luz. Ele está dizendo, então, algo claro que todos nós deveríamos saber. Se nós somos luz, Paulo está dizendo, você deve saber, porque a diferença é tão radical, a diferença entre a luz e as trevas é tão radical, que não há como haver confusões. Não é que o mundo é amarelo e o ser filho de Deus é um pouquinho mais amarelo. Isso poderia dar confusão, não é? Aquele cara está amarelo a ponto de ser filho de Deus, ou o amarelo dele é a ponto de ser um filho do mundo? Não, não. Luz e trevas, não há confusão, não há dificuldade. Não somente nós deveríamos saber se nós somos luz. Todos os filhos de Deus têm que saber. Eu agora sou luz do Senhor. Paulo está dizendo, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Mas não é só nós que devíamos saber. O mundo devia saber. O mundo devia saber que nós somos luz, que nós somos completamente diferentes, que nós somos, como Jonathan Edwards dizia, pregando a respeito de 1 Pedro, nós somos um enigma para o mundo. O mundo não nos compreende. Nós somos aquela pessoa que Jó, que nós estávamos lendo no início do culto, que Jó dizendo, o Senhor que me criou inspira canções no meio da noite. Isso faz do homem um enigma para o mundo. Paulo não precisa aplicar mais o seu argumento, porque ele é claro. Se nós somos luz, nós sabemos que somos luz, e o mundo à nossa volta saberá. Através de todo o Novo Testamento, há uma clara e marcada distinção entre o cristão e o não cristão, entre a igreja e o mundo. E qual é a tragédia dos nossos dias, queridos? Qual é a tragédia do evangelicalismo moderno? Qual é a tragédia da igreja? É que se perdeu essa distinção. Perdeu-se a distinção entre um filho de Deus e um homem do mundo. Ela se esvaiu. Os reformadores protestantes diziam que a igreja leva 3 marcas: um lugar onde se prega a doutrina verdadeira, toda a verdade de Deus, um lugar onde as ordenanças são ministradas e onde a disciplina é aplicada na família de Deus. Contudo, agora nós temos muita confusão, muitos ensinos obscurecem as normas, o moralismo misturou-se com a religião, nós perdemos o padrão. Se alguém faz caridade, alguém diz, essa pessoa tem uma coisa de Deus. Não, não, ele é luz ou trevas? Deus resplandeceu no seu coração e fez dele uma nova criatura ou não? Não, então ele é trevas. Não importa se ele der todo o seu dinheiro e viver para alimentar os famintos do mundo. A falsa doutrina destrói as distinções bíblicas, enquanto deixa o mundo ser visto como algo de Deus, deixa na igreja pessoas mundanas serem vistas como filhos de Deus. Sabe, o homem está certo. Por quê? Porque ele viveu para o bem. Quem sabe Chico Xavier não está sentado no colo de Deus, como disse o Caio Fábio. Quem sabe? Ele alimentava as pessoas, ajudava as pessoas, ajudou os pobres, porque a Madre Teresa de Calcutá se perderia se ela viveu para ajudar o pobre. A questão não é essa. Antes eram trevas, agora sois luz. Essa é a diferença.
não é aquilo que um homem pode fazer. O apóstolo está insistindo nesse ponto tremendamente essencial. Será que vocês não são capazes de perceber, ele está afirmando, a diferença que há entre a luz e as trevas? Será que vocês ficam confusos entre ver luz e trevas e não conseguem ver diferença? Vocês não serão capazes de saber o que é o céu e o inferno. Mas esse é o ponto que nós chegamos. Eres trevas no Senhor noutro tempo, mas agora vocês são luz. Eres trevas, desculpa, noutro tempo, mas agora vocês são luz. Nós devemos apresentar essa pergunta a nós mesmos. Nós somos luz do Senhor. Somos recém-nascidos, pelo menos, não importa se alguém nasceu ontem, mas nasceu, está vivo, está no reino de Deus, é luz. Pensamos que toda essa confusão é simplesmente porque os padrões bíblicos foram abandonados. Em seguida, nós temos que examinar a natureza da diferença entre o cristão e o incrédulo. As expressões do apóstolo são claras. No outro tempo, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ele não diz, no outro tempo vocês estavam nas trevas, mas agora vocês vieram para a luz. Ele diz, vocês eram trevas. Isso pode não ser agradável, mas é a verdade. Não é que eles estavam na escuridão, eles são a escuridão. Não é que o homem sem Deus está na escuridão, ele é escuridão. Não é que ele está de um lado mal, ele é mal. Antes, vocês eram trevas, não estavam lá, simplesmente. Por outro lado, ele diz, agora, ele não diz, vocês antes estavam nas trevas, mas agora vocês foram iluminados. Não é isso que ele diz. Ele diz, agora vocês são luz. Vocês são luz. Não é que vocês estão num lugar onde tem uma lâmpada acesa. Vocês são luz. Vocês eram trevas. Vocês eram a própria treva. Agora vocês são a própria luz. Que diferença radical. O que ele quer dizer com isso? Essa é uma das mais urgentes questões do ponto de vista da evangelização do mundo. É uma declaração importante que precisamos entender na sua exata situação da pessoa que não é cristã, em que posição ela está. O apóstolo não afirma só que os crentes estavam nas trevas, e sim, que eles eram trevas. É essa visão que você precisa ter do mundo à sua volta. Em Romanos ele diz, o coração insensato do homem escureceu. Não é que o coração dele está em trevas, o coração dele é trevas. Não era simplesmente que eles estavam na escuridão, mas que seus corações mesmos eram escuros. Em Efésios, ele descreve os incrédulos como tendo o seu entendimento entenebrecido, ou seja, o entendimento deles são trevas. Há uma espécie de escuridão. A mente deles é uma espécie de escuridão, o coração deles é uma espécie de escuridão. Isso está no centro da personalidade do homem sem Deus. Eles são trevas, trevas no coração, são trevas em suas mentes. O problema deles não é que eles estão num lugar escuro, que se a gente for com uma lanterna, eles vão enxergar. Eles não podem, eles são trevas. Toda luz não fará diferença. Quando Deus fez o homem, Ele soprou no homem, e o homem se tornou alma vivente, estava em comunhão com Deus. Mas quando ele pecou, essa luz apagou. Mas mais do que isso, não é? Eles não ficaram só no mundo em trevas, as trevas entraram dentro dele e se tornaram ele mesmo. Então Jesus no Sermão do Monte diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, se você for luz, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se você é trevas, tudo que você faz é trevas. Porque o homem só pode tirar coisas boas do seu bom tesouro. Você não pode tirar luz de trevas. É o que ele está dizendo. Visto que o olho da alma e do espírito foram obscurecidos, não passa a luz para dentro. Então dentro tudo é trevas, tudo é escuridão.
na mente, no coração, na personalidade. Trevas, trevas, trevas. Essa é a realidade do homem sem Deus. É por isso que estratégias são fúteis. Mas também é porque essa é a realidade quando Deus transforma o homem de trevas em luz, é que é uma futilidade acreditar que o Filho de Deus pode ser trevas e luz ao mesmo tempo, porque isso é uma contradição. É apenas outro modo do apóstolo Paulo dizer sobre os cristãos, no início do capítulo: e vos vivificou, estando vós mortos. Paulo, e toda a Bíblia usa essas expressões bem distintas, luz e trevas, vivo e morto. Vocês foram vivificados, estando vós mortos em vossos pecados. Vocês não eram só trevas, vocês estavam mortos. Não havia uma centelha de vida em vocês, nem de luz. Então, qual é o problema do mundo? As pessoas dizem: não, eu sou luz e me dou muito bem, e o mundo me ama e eu amo o mundo, consigo desfrutar das mesmas coisas, das mesmos tipos de coisa junto. Isso é inviável. A Bíblia diz assim: e a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É uma metáfora, não é? Não é que uma lâmpada veio para o mundo, é que a santidade de Jesus não agradou o homem pecador. Quando eu digo que você é luz, é isso. Sua santidade entra em contraste com a escuridão do mundo. Então ele diz: porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. E a luz de Cristo revelava essas trevas. Então você vê como as trevas não podem gostar da luz. Você vê que Paulo diz que comunhão entre a luz e as trevas. Se alguém em trevas acha que a minha vida e o meu comportamento não afetem nada, é porque eu sou escuridão. Porque se as obras dele são mais, e se o meu modo de viver é parecido ou igual, eu não sou luz. Porque o mundo não pôde suportar Jesus, porque suas obras eram mais. E eles amavam as trevas. Veio a luz, mas eles creram nela, foram para ela. Não, por quê? Porque eles amavam as trevas, amavam o pecado, amavam a escuridão. Suas mentes estão na escuridão, seu coração está na escuridão. A escuridão dominou tudo. E Paulo diz: no outro tempo vocês eram assim, vocês eram trevas. Por outro lado, agora ele diz: vocês não foram iluminados, vocês não vieram para a luz. Ou seja, não houve um tratamento para melhorar vocês. Agora sois luz no Senhor. E é óbvio que as trevas não se sentirão à vontade. Seu comportamento, seu modo de vida, suas escolhas, seus valores são luz. E as obras más do mundo não podem se satisfazer com isso, porque amam as trevas. Paulo então diz sobre nossa conversão: Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Os nossos corações foram feitos luz. Ele diz em Romanos 1, o coração deles se tornou trevas, e foi colocada a luz dentro de nós. A luz semeia-se para o justo, diz o Salmo 97:11. Portanto, o cristão não é simplesmente um homem que tem olhos iluminados, entendimento iluminado. Ele é mais do que isso. Seu entendimento é luz, seu coração é luz, seus desejos são luz. Ele é alguém que foi transformado e ficou cheio de luz, e ele mesmo se tornou luz. Por que isso é importante? Porque isso salienta a diferença radical entre o cristão e o incrédulo. Mostra que a mudança que passa no interior do homem é uma mudança mais profunda que esse mundo já viu. Não existe nenhuma mudança igual. A regeneração é a maior coisa do mundo. Ela afeta os centros vitais do seu ser, a sua mente, o seu coração, a sede da sua personalidade, a sede do seu entendimento. Fica completamente cheia de luz e vira luz. Essa é uma verdade tremenda, e ela é importante no que se refere a nós pregarmos ao mundo. Porque tudo isso fluiu da ideia de que o mundo não é trevas, ele está um pouquinho em trevas, e que o mundo não é mau, ele só está meio dominado pela maldade, e que o mundo não é escravo, ele só é um pouco mal influenciado.
É uma falsa escola de evangelização que afirma que tudo que o pregador tem que fazer é manter diante das pessoas a verdade. Mas não é isso que acontece. Técnicas são espúrias, mas eu vou dizer a vocês, mesmo pregar a verdade simplesmente não seria suficiente, apesar de ser o método que Deus nos mandou. As pessoas nos dizem para nós, quanto mais trevosa a igreja for, menos ela vai perturbar as trevas do mundo. É verdade, mas ela não vai ser mais igreja, porque a igreja é a luz do mundo. Os adeptos dessa ideia dizem que o homem natural pode entender, compreender e até amar as coisas de Deus, mas não podem, não é o que a Bíblia diz. Não adianta mantermos a verdade diante deles, botarmos cartazes, outdoor, falando sobre coisas. O homem viu a luz e amou as trevas. Essa é a questão. Não adianta imprimirmos, não adianta a eloquência, não adianta nenhuma estratégia. Ele não tem a capacidade, o poder de se aproximar, se apropriar, gostar, amar a luz. Eles mataram a luz do mundo quando veio no mundo, quando esteve aqui. E Jesus disse então, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Ele está dizendo, a natureza do homem é má. Não basta manter a verdade diante deles. Não basta dar conselhos. Não basta um bom exemplo, senão eles não me matariam. Não basta sequer ser perfeito, porque ele era perfeito. Não basta, o homem é mau. Não é suficiente ensinar para eles. Quem introjetou isso na igreja há anos atrás foi Finney. Mas ele não acreditava na depravação total do homem, não acreditava que o homem era completamente caído. A dificuldade do incrédulo não é apenas que nós precisamos mostrar a luz a eles, é que eles precisam se transformar de trevas em luz. Você pode pôr a verdade diante deles, citar os versículos, apresentar os argumentos, mas eles não fazem nenhum efeito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, e não pode entendê-las porque para eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É inútil. É uma operação dual de Deus. Ele manda, pregue a verdade, enquanto eu vou regenerar corações. Eles vão deixar de ser trevas para serem luz. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Livros são vendidos aos montes. Se investe demais em educação e tal e tal. E o que aconteceu? Os homens vão de mal a pior. Porque o Evangelho precisa do poder do Espírito de Deus que regenera o ser humano. Como Paulo diz em 1 Coríntios 2,4. Então o pai desse tipo de evangelização, e que levou a igreja a esse estado lamentável, é Charles Finney. Não acreditava no pecado original, acreditava que só necessitava você dizer para os homens, porque ele não acreditava que os homens eram trevas. Acreditavam que eram só pessoas mal informadas que podiam ser melhoradas por nós, mas a Bíblia diz que eles são trevas, e porque são trevas, quanto mais tu mostrar a luz, menos eles vão gostar. Então a estratégia de muitos é, então não vamos mostrar luz para eles se sentirem felizes. Então nós nos transformamos em trevas. A operação do Espírito Santo é essencial. A Bíblia diz, os príncipes deste mundo não o conheceram quando ele veio, porque se o tivessem reconhecido, não o teriam crucificado. Então, como eu cheguei a ser luz, como você chegou a ser luz, Paulo diz, em 1 Coríntios 2,10, Deus nos revelou. Deus fez isso. Deus resplandeceu nas trevas dos nossos corações e disse, haja luz, e nós nascemos pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Nunca podemos separar a palavra do Espírito, e que dirá apelar para qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Paulo estava pregando a primeira pessoa que se converteu na Europa. A Europa hoje, que depois do liberalismo,
não é? A igreja foi engalfinhada no que ela é hoje. A primeira pessoa a se converter na Europa foi Lídia. A Bíblia diz em Atos 16:14, e quando Paulo pregava, o Senhor abriu o seu coração para que entendesse o que ele dizia. É isso. É a primeira pessoa a se converter na Europa. Essa é a verdadeira evangelização. No outro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Não há nada que possa fazer isso a não ser o poder de Deus. E você, Jesus é o alfa e o ômega da salvação. Você não salvará alguém ou ajudará dizendo que ela pode ser filho de Deus enquanto é mundana. É melhor ela saber o que ela é, trevas, ímpia. Saber a verdade. Porque essa é a diferença. No outro tempo, vocês eram trevas, mas Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi Ele mesmo que brilhou, e eu me tornei cristão, nesse poder vivificante. Ele não somente me colocou numa atmosfera de luz, em que eu me alegro um pouquinho, mas daqui a pouco eu quero um pouco de trevas. Ele me transformou em luz, então eu passei a ser o oposto das trevas, porque Ele me iluminou, revelou a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não é surpreendente que Paulo faça uma colocação como essa, sabe? Recorde como ele se converteu, não é? Ele estava perseguindo e odiando a igreja, ele matou homens, mulheres e crianças, ele respirava ódio, seu coração, apesar dele ser um homem religioso, não passava de trevas pura, mas então ele viu uma luz, ele viu, não só uma luz, ele viu um rosto, coisa que nós não vimos, mas ele precisava ver, porque ele tinha que ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, para ser um apóstolo. E ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Sabe, tu me iluminaste, nunca vi nada semelhante. Quem és? Eu sou Jesus. E aquele homem não se mudou um pouquinho, ele era trevas, se transformou em luz. É sobre isso que ele está falando, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É isso que nós devemos experimentar para estarmos no reino de Deus. Não são seres humanos melhores, melhorados, com melhor nível moral. O que faz um homem cristão não é uma certa porção de luz na sua vida, é ele ser luz em contraste com as trevas do mundo. Graças a Deus o apóstolo Paulo expõe isso assim, para nós podermos compreender a diferença entre o cristão e o incrédulo, para sabermos onde estamos e onde está a igreja da nossa geração. Não somos mais trevas. Eu e o mundo somos completamente diferentes. A minha alegria e a deles são coisas tão diversas que não há nenhuma comunhão. E a única coisa que uma pessoa como eu, sendo luz, amando a Deus e odiando o pecado, posso ser na relação com o mundo, é um aborrecimento. Não posso fazer o que eles fazem, não quero, abomino, sinto asco do que eles sentem prazer, amo o que eles odeiam. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Eu sou luz do Senhor. Apesar da luz não odiar as trevas, onde a luz chega, as trevas são completamente incomodadas, porque suas obras são mais. Então, quando o apóstolo Paulo diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? Antes de nós vermos a diferença da vida do incrédulo para o filho de Deus, é necessário nós vermos isso, a natureza deles, luz e trevas, vivo e morto, a diferença mais radical possível, e só o Espírito Santo pode produzir isso. E ao produzir isso, não existe filhos de Deus mundanos, não existe filhos de Deus que são trevas.
Antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E então, que comunhão há entre a luz e as trevas? Que concordância há? Que ponto em comum há? Os filhos de Deus devem ser como o próprio Deus. João diz, Ele é luz, e nele há umas pitadas de trevas, não, e nele não há treva nenhuma. Deus tenha misericórdia da nossa geração, que nós possamos olhar para nós mesmos, e não fingir que é um grande enigma saber a diferença entre a luz e as trevas, porque ela é uma diferença evidente. Nós precisamos saber, e o mundo, ao ter contato conosco, precisa ver, se é que nós somos luz, e o mundo, trevas. Vamos ficar de pé, vamos orar.